um teólogo, todo cheio de ideia condecorado. Aí eu fiquei lá embaixo, filho. Ele que pregou, ele que sentou no púlpito. Então os cultos de Jerusalém eram assim, os gloriosos, era culto de ofertas exorbitantes. Diz historiadores do Antigo Testamento e durante ali o silêncio, que o templo de Jerusalém era o banco mais forte da época, porque circulava muito dinheiro, muita gente importante depositava essas ofertas lá. Mas tinha culto, matando animal, sangue derramado, oração 300 por dia. Mas no lado do templo, na porta do templo, os marginalizados, cegos, coxos, pediam oração. O culto começava, terminava, não tinha nada novo. Aí agora vem o mestre da Galileia, com um grupo de 100 analfabetos, pregando o evangelho da vida eterna do reino. Aí a notícia chegou em Jerusalém. O evangelho dele é diferente. Ele não prega como vocês, ele prega como quem tem autoridade. Ele não é mestre como vocês. E o que é que ele faz? Lá não tem glamour, lá não tem oferta, lá é ralé, é na poeira. Mas quando ele prega, os demônios correm, o surdo ouve, o aleijado levanta, os mortos ressuscitam. É o evangelho dele. Em síntese, quem estava ontem viu o que eu falei. Estou passando para você entender o que eu quero chegar. Em síntese, só tem um jeito de parar esse mestre. Qual? Matando ele. Porque quando Roma aderiu à morte de cruz, foi com propósito para punir os escravos que fugiram dos seus senhores para proibir e para punir os revolucionários vencidos. Então a cruz era para amedrontar, para escravo não mais fugir e nem ninguém se levantar contra o sistema. Aí agora vem o evangelho de Jesus batendo de frente. Dando esperança a quem não tinha mais. Começou com 12, de repente é multidão seguindo ele. Aí Jerusalém disse: a gente não matar ele, todo o povo vai acreditar nele. Amém, glória a Deus. Aí disseram: vamos matá-lo de cruz. Porque matando ele de cruz, os discípulos dele não vão continuar. Porque a cruz dizia: se um mestre ou revolucionário pregar na terra e ele for condenado à morte de cruz, se os discípulos dele continuar pregando o que ele ensinou, vai morrer do mesmo jeito. Então não era fácil, gente. Veja que quando prenderam Jesus, os discípulos fugiram. Eu estava em Jerusalém e fiz os 14 pontos do julgamento até a cruz e perguntei ao judeu que nos guiava. Ele disse: Pedro, não era fácil. A pressão psicológica era muito grande. Era todos os poderes dominantes. Era religião, era justiça, era a teologia. Tudo se voltou contra eles. Então eles fugiam. Por isso que Pedro negou. Eu também negaria. A pressão era alta. E na visão dos discípulos, eles ainda tinham uma visão terrestre. Jesus ia destronar os mandantes e ia reinar literalmente e libertar Jerusalém com Israel da mão dos romanos. Eles não tinham uma visão de céu. Aí Pedro diz isso: quando Jesus é crucificado, veja que nenhum discípulo vai pedir o corpo dele. Pedro negou, disse que não era mais diferente. Os outros correram. João ainda ficou, mas não se pronunciava. Manhã do terceiro dia, eu disse: não, Jesus ressuscitou. Ele poderia ir em Jerusalém e agora em glória calar a boca dos doutores, mas não. Em vez de ir para Jerusalém,
Ele vai atrás de um por um. Restaura todos. E ele não diz: esperem, fiquem em Jerusalém até que conclua o curso. Ele não diz: fiquem em Jerusalém até que receba o diploma. Não, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Entenda, eu não estou aqui pregando contra acadêmicos, nem estudo, que eu estudo até hoje. Eu estou falando sobre o evangelho intelectual e o evangelho de poder. Eu estou falando sobre motivação e dificuldades. Estude, estude, estude. Mas se os seus estudos for recheado, conhecimento, com a graça e o poder, você vai andar muito mais, vai ser melhor. Então o que é que acontece? Ele diz: vocês vão ser minhas testemunhas. E não era fácil, porque 99% do ministério de Jesus é na Galileia. Toda vez que ele foi para o sul, deu problema, culminando na sua morte. Então não era fácil ficar em Jerusalém. Mas agora, ressuscitado, os discípulos viram a necessidade, a realidade da sua palavra. E agora eles vão ser movidos, vão ser guiados por esta esperança. Porque a última frase de Jesus, nele vida, me permita recapitular. Se você ler João, capítulo 13, eles não entenderam. Jesus lava os pés dele. E Jesus vai falar das últimas instruções. E diz: por um pouco de tempo eu estarei com vocês, e vocês vão me procurar e não vão me achar. Então houve um problema entre eles. Dizia: Senhor, para onde tu vai? Para onde é? Porque a gente não pode ir. Que como discípulo, onde Jesus entrava, o discípulo ia. Pode olhar. Aí Jesus dizia: eu vou para um lugar que vocês não podem ir agora. Para onde tu vai? Que a gente não pode ir. Eu estou pronto para dar a vida pelo Senhor e eu não posso ir. Aí criou uma celeuma e eles não entenderam. Aí em capítulo 14 que a gente leu, segundo a erudição, era uma cultura que eles conheciam. Porque geralmente os estudiosos dizem que quando um rapaz era na cultura, queria se agradar, apaixonar por uma moça, eles não viam como nós no Ocidente. Eu tenho amigos que vivem na cultura, que conhecem a moça uma vez e só vai conhecer ela, só vai ver ela no matrimônio. Então esta era a cultura. Por exemplo, eu me apaixonei, eu sendo um jovem hebreu, judeu, por uma moça, só que a cidade dela era longe. Eu morava na Galileia, ela morava depois nas montanhas da Judéia. Então eu dizia: pai, eu me apaixonei pelaquela moça e eu quero casar com ela. Aí o pai dizia: vá falar com a família, pela minha família já está autorizado. Aí ele saía da casa do pai com um saco de moeda, ou seja, moedas na bolsa, para pagar o dote que ele pedisse, e 1 litro de vinho ou suco de uva. Chegava na casa do pai da moça, aí o pai da moça recebia. Ele dizia: eu vim mandado pelo meu pai para contratar, digamos assim, a sua filha. Eu quero assumir a responsabilidade de casar com ela. Aí o pai chamava a moça aceitava, olhava para o noivo e dizia: sim, pai, eu aceito. Aí quando ela dizia: eu aceito, ele pegava a moeda e dava o dote ao pai. O pai dizia: o dote é tal. Ele dava a moeda que o pai da moça pedia, pagava o dote. Enquanto o pai pegava o dote, ele pegava o suco de uva e dava a noiva. Aí a noiva ia bebendo, e enquanto ela ia bebendo, ele se comprometia com ela pela ausência. Ele dizia: não fique triste o teu coração, crê no meu pai e também crê em mim. Na casa do meu pai tem muitos aposentos. Eu vou, mas vou voltar, e quando eu voltar, eu vou levar você para mim mesmo, para você ser minha. Aonde eu estiver, você esteja também. Você está entendendo que a cruz fez? Ou seja, ele ultrapassou, porque o dote que ele pagou não foi prata, foi sangue. E no dia que você disse sim, você já se comprometeu. Você tem dono, você é noiva, e ele vem. Aleluia. Eles entenderam? Aleluia. Mas no capítulo 16, 33,
Despedindo, ele disse: eu vou dizer isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí ele vai. E qual é são as últimas palavras que os anjos dizem quando ele volta ao Pai? Porque vocês estão espantados. Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará outra vez. O interessante é que quando o filho voltava para a casa do pai, que dizia: pai, eu já paguei o dólar, pai. Ela já é minha. Aí o pai mandava um representante legal para todo dia a moça estar olhando para ele, ele para a moça, para ela não esquecer da promessa e ele lembrar ela a promessa que o noivo fez. Você está entendendo o que eu disse ontem? Quando ele volta para o pai, o papai diz: agora eu vou mandar o meu representante legal. Estavam eles reunidos em um mesmo lugar, e de repente o Espírito Santo vem e enche a casa. Ele vem, disse Jesus: ele vai lembrar vocês de tudo o quanto eu vos ensinei, de tudo o quanto eu falei. Ele vai estar com vocês até o dia do matrimônio. Ele desce. São cheios. Mas como vencer? Que a religião dominante se voltou contra ele. Alegria, paz, ele foi morto. Inventaram uma mentira com os soldados que ele continuava morto. Os discípulos escondidos tinham tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. O Espírito Santo desce no meio dos ignorantes. E eles começam a cantar, falar em 17 idiomas simultâneos as maravilhas de Deus. A voz vai para a rua e chega nos ouvidos dos doutores e sacerdotes. Partindo do pressuposto que quase 3 mil almas se converteu, venhamos que 5 mil vão para a porta do templo, do cenáculo, melhor, desculpa. Quando chega lá, ficam maravilhados. Por isso que eles dizem: não são eles galileus? Não são eles indoutos? Não têm conhecimento? E como nós estamos ouvindo ele falar na língua do nosso país, se eles não têm diploma? Aí os doutores diziam: está bêbado. Olha o que é que o Evangelho de Poder faz. Pastor Santana não faria isso, nenhum pastor. Aquele crente que há 10 dias atrás estava desviado, espraguejando que não era mais crente, agora restaurado com 10 dias, sem receber carteirinha convencional. Quando ouviu aquilo, se encheu do Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele estava cheio. E ele disse: quem vai pregar a primeira mensagem pentecostal sou eu. Vai para frente e começa a pregar sem diploma, sem anel. Vai começar de Abraão, termina na ressurreição. Ele nem faz o convite, já tinha quase 3 mil pessoas perguntando ao irmão Pedro: a gente tem que fazer o que para ser crente e acreditar na promessa desse Jesus? Aí a religião bate pesado para pará-los. E como continuar? Porque se juntaram a religião, a cúpula e os defensores da tradição, saduceus e fariseus. Se juntou os teólogos, os escribas, para pará-los. Ameaçaram-lhes, chicotearam, e eles não paravam mais. Eles continuavam vencendo, movidos pela esperança da volta do noivo. Eles não pregavam que Jesus ia voltar amanhã, eles pregavam que Jesus vai voltar hoje. Iam vencendo as dificuldades, as prisões. Se vocês estão proibidos de falarem neste nome e ensinar, se não vão sofrer, vão morrer.
E eles não paravam. Quando saía do interrogatório, iam falando da volta de Jesus no meio da rua. Iam vencendo. Aí chamaram a justiça, o Sinédrio. Imagine que um leigo como eu chegar diante do Supremo Tribunal Federal, não faz mais nada a não ser tremer, não tem nem voz para cumprir os termos técnicos. Aí Atos 4,13, se você puder colocar, só para você ler alguma coisa comigo e entender. Atos 4,13, diz a Bíblia, que eles chegaram, Pedro e João, diante das autoridades, e eles chegam sem tremer, cheios do Espírito Santo. Atos 4,13, no telão, por favor, veja o que é que eles dizem, que vendo as autoridades, que Pedro falava com João, com ousadia, e sabendo que eles eram iletrados ou sem letra, ficavam admirados, porque diziam, estes homens são servos deste Jesus, tiveram com este Jesus. Olha lá, então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que haviam estado com Jesus. A palavra iletrado no original grego quer dizer pouco ou sem nenhum conhecimento literário. Quando você vai para o português, é sinônimo de analfabeto, ou seja, eles sabiam, eles não têm diploma, são analfabetos. Como eles falam tão bonito, como eles falam com tanta ousadia, eles são discípulos de Jesus, porque só quem faz isso é o Mestre Jesus e mais ninguém. Não pararam, o Sinédrio não parou o recurso judiciário. Aí disseram, já que são iletrados, só tem um jeito. Qual? Usar a letra. Por exemplo, você quer confundir a mente de um analfabeto? Coloca um doutor na frente dele. Olha, que eu tenho um curso superior. Eu fiz 6 anos de curso superior no MEC. Porém, estava um mês atrás, hospedado em Aparecida de Goiás. Então, quando eu entrei no hotel, entrou um rapaz comigo, um senhor. Na mesma hora, fizemos o check-in junto. No outro dia, eu fui 2 dias depois, fui fazer o check-out. Ele, na mesma hora, também. Aí olhou para mim, riu e perguntou, o senhor é pastor? Eu sou. E você? Aí a gente começou a conversar. Ele disse, eu sou representante do Planalto. Aí ele disse, o que era? É um dos homens mais importantes no contexto da presidência. Ele diz, Bento, fui eu que elaborei projetos como o cinto de segurança, como isso, como aquilo, foi aquilo, fui eu que elaborei, foi dizendo as formações. Enquanto ele falava, eu só ficava com a boca aberta, admirando a formatura e a consciência tão intelectual daquele rapaz. Agora, imagina, para parar essa raça pobre, analfabeta, mas com esperança nesse Jesus, o que é que a gente faz? Quem estava terminando o Midrash? Quem estava já com o diploma na mão, feito o Bet Midrash? Doutor Saulo. Aí o melhor mestre da região disse, tem um menino que é bom, é doutor, formado, e ninguém da idade dele é igual. Saulo, coloca ele para parar os analfabetos. O doutor entra arrebentando, com o poder judiciário na mão, com o poder religioso, fé de ofício, e vai quebrando todo mundo, botando jeito a se desviar. Outros fugiam. A Bíblia diz que o cabo era tão bom e tão dedicado que só os apóstolos ficaram em Jerusalém. Muitos desviaram, perderam a fé, mas a Bíblia diz que muitos, por onde fugia, ia falando do poder de Jesus e deste evangelho e do arrebatamento. Aí chegam em Damasco, o doutor vai para Damasco, revoltado contra eles. Eu vou fazê-los desistir.
aqui, senão eu prendo lá mesmo. Tem autoridade na região. Se eles não quiserem ser presos, eu mato. Ameaça de morte. Vai com todo o apogeu, com o diploma, com a ordem, fé de ofício, com escolta policial. Quando vai chegando em Damasco, eu acho lindo dizer isso. Eu gosto de dizer isso. Ele mesmo diz no testemunho em Atos. Ele diz que quando vai chegando em Damasco, perto do meio-dia, a ciência diz que ao meio-dia o sol atinge 2 milhões de graus Celsius na sua coroa. Com 800 graus, o corpo humano, o osso incinerado é. Imagina 2 milhões de graus, 2 milhões é glória para todo lado. Aí ele diz que desceu do céu um brilho de luz que brilhava mais do que o sol em pleno meio-dia. O doutor já cai com a cara na poeira e só tem o direito de dizer: quem tu és? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E já entra crente. Já chega em Damasco dando testemunho do Evangelho. Incomodou tanto que queriam matá-lo. Aí eu acho lindo, em síntese, que não é a minha atenção, mas só para você ver o poder intelecto que é que ele faz. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Vamos ler junto, é Bíblia, não é? Tem que ler um pouquinho para a gente não sair muito e não se emocionar. Bíblia no nego. Então vamos lá, Filipenses 3 e 4. É o doutor que quando conhece Jesus tem. Quando alguém queria se exaltar, ele diz o que? Sei bem eu o poderia fazer o que? Usar da sabedoria da carne. Mas ele diz: se bem que eu poderia até confiar na carne. Se alguém outro julga poder confiar na carne, eu muito mais. Se eu muito mais, prossiga, eu, muito mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu. Olha lá, quanto à lei fui fariseu, quanto o zelo persegui a igreja, quanto a justiça que há na lei fui irrepreensível. Olha o currículo do rapaz, continua, aí ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Olha, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor a Cristo. Prossiga, versículo 8. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio, como esterco, como cocô de boi, para que eu possa ganhar a Cristo. O que é que ele está dizendo? A minha formação me dava futuro, eu tinha um futuro promissor, o meu diploma me colocou na fama, mas eu joguei isso tudo para lá, para ser cheio do poder, por amor a Cristo e da prioridade. Evangelho de Glória ao Senhor. A justiça não parou, a religião não parou, a teologia não parou. Aí agora Paulo entra pela Ásia, e alguns irmãos que largavam o judaísmo não tinham mais o sustento da sinagoga, e muitos deles perseguidos foram para Roma, e agora vão enfrentar o que? O império, o poder político, porque o império romano mandava, e quem largava o judaísmo perdia os privilégios e ia depender do império. E para depender do império, você tinha que adorar o imperador, cultuar o imperador e ter ele como senhor. Aí muitos crentes migram para Roma, e Roma, eu tive o privilégio de no mês de setembro pregar em Milão e em Roma, e eu entrei minuciosamente no Coliseu e eu senti arrepio. Até hoje você olha para as ruínas, você se assusta, século 21, pela imponência, o contexto arquitetônico. Você diz: meu Deus, até hoje isso se assusta. Imagina na época
que comandava tudo. Pelo poder da construção, Roma amedrontava. Aí os crentes que eram salvos agora vão ser perseguidos pelo império, porque a ordem dizia: saiu do judaísmo, vai ter que adorar a César e reconhecer como Senhor. Então quando os crentes chegavam em Roma, ou qualquer outra pessoa, me ajuda aqui, meu companheiro, eles tinham que homenagear César todo dia. Acordou, ia encontrava o outro, o direito era esse, Sequirion, o outro dizia Securion, César é o Senhor, e passavam, ajoelhava e passava. Agora diz a Bíblia que os crentes que esperavam Jesus vão enfrentar dificuldade e criar alvoroço em Roma. Por quê? Porque quando eles vinham, eles olhavam para o outro e não reconheciam César no meio da rua, olhavam para o outro e diziam Maranata, o outro dizia Maranata, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Primeiro século da era cristã, Deus de glória. eles criaram alvoroço, diz Atos dos Apóstolos. O imperador começou a maltratá-los, colocando-os para servir de espetáculos. Porque agora o ápice da alegria de um torcedor de futebol é quando o seu time faz um gol. E para os romanos o ápice da alegria era quando um gladiador perdedor, quando alguém que era considerado perdedor por alguma causa, era jogado no Coliseu para servir de espetáculo. Eles aplaudiam e só esperava o imperador fazer assim, morte, eles vibravam, que era o ápice da alegria. Agora muitos crentes vai seguir e padecer por esta esperança. Eu dizia, pastor, não como eles aguentaram. O guia dizia, é inexplicável, Genival, porque famílias inteiras de crentes eram jogados na prisão. E quando o Coliseu enchia, o imperador jogava eles para servir de espetáculo. E os filhos também iam juntos, como este menino, agarrado na mãe, no pai, vendo os romanos enlouquecidos, e sem saber dizia, pai, o que é que está acontecendo? O pai, com muita alegria e lágrimas, dizia, filho, está vendo aquela porta? Vai se abrir, e os leões vêm ao nosso encontro, mas são os leões nos atacando, e a gente vai ter que dar glória a Deus, a gente vai ter que vencer, porque quando acabar aqui, a gente vai se encontrar com ele lá. Eles não desistiram. O imperador mandou fazer um tacho de fogo, colocou uma tocha de fogo como daqui do outro lado da rua e outra do lado, mandou prender todos os crentes que iam acabar com essa raça. Encheu o local, os romanos enlouquecidos, adorando os deuses de Roma. Quando estava aplaudido o imperador, ele deu ordem aos soldados, agora traga esses crentes, que eu vou mostrar que esse Jesus está morto e que essa esperança não vale nada. Aí os crentes saíam acorrentados, um do outro, e chegava se expondo na frente do tacho, pegando fogo e o azeite fervendo. Os soldados que os tiravam do buraco ou das celas diziam, ou vocês desistem, ou a gente joga vocês lá. Eles diziam, querendo quebrar a corrente, me larga, me larga. Aí eu disse, pastor, eles queriam correr. Ele disse, não, eles tinham tanta esperança e força para vencer, que quando viu o fogo, dizia, me larga, que quem vai entrar primeiro sou eu vou primeiro do que você, eu quero ver o meu Jesus primeiro. Não deu 20 minutos, o pastor disse, Bento, o imperador baixou a cabeça e os romanos se calaram. O que é que houve? Os que foram jogados no tacho, começavam dentro do fogo, dentro do azeite, sair e ficavam em pé na beira do tacho, sem nenhuma queimadura, e as correntes quebravam, olhavam pelo outro. Quem estava preso ainda nas correntes, os crentes começavam a adorar, e os que saíam do tacho corriam na beira do tacho gritando, os deuses de Roma não têm poder, mas o nosso Jesus é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo. Glória a Deus.
século 49. O imperador só tinha um jeito, mandou expulsar os crentes de Roma. Sueltônio, o escritor romano, diz que o imperador mandou expulsar todos os judeus crentes de Roma por causa de um nome chamado Cristo. E a Bíblia diz que vieram expulsos para Macedônia ou Acaia. A Macedônia e Acaia formavam a Grécia na antiguidade. Então quem vem, Áquila e Priscila, e quem vai entrar pela Macedônia, vindo pela Ásia, doutor agora Paulo, pregando o evangelho, que era loucura para os gregos. Por isso que em Coríntios 1:23 ele diz que o evangelho de Cristo é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque a palavra escândalo foi o que os gregos usaram para tentar parar o evangelho. Escândalo no latim, no grego clássico eclesiástico, é uma pedra de tropeço. No latim é uma pedra que alguém pode tropeçar. No português é laço, é armadilha que causa comoção irritante. Eles diziam: este evangelho de Cristo não pode ser aceito, é um escândalo. E para os gregos, quando Paulo chega na Grécia para pregar o evangelho, ele se une a Áquila e Priscila, dois crentes pentecostais, e vão pregar em Corinto. Mas os sábios não quis aceitar, porque dizia: vocês estão loucos. Enquanto os romanos se alegravam que na morte dos outros os gregos eram diferentes. Como eles só se alegravam, o ápice da alegria deles, baseado na filosofia de Zenão e de Epícuros, que a Bíblia chama de estoicos e epicureus. Eles diziam que você tem que ter a sua esperança no que é palpável, no que é tangível, no que você vê. Se eu só tenho esse piano, eu vou dedicar toda a minha felicidade nele, porque depois da vida não tem mais vida, depois da morte não tem mais vida. Morreu, acabou. Aí o evangelho de Paulo é diferente. Aí Paulo diz: olha, se nós esperarmos em Deus só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. O evangelho de Cristo é ressurreição, e ressurreição é vida após a morte. E os gregos diziam: vocês estão loucos, fogem da razão, não entra, vocês estão loucos. Aí a Bíblia diz que os sábios, entendidos, os doutores, não aceitam. Aí Jesus vai salvando quem não era para confundir quem era, os loucos para confundir os sábios, e aceita o evangelho de poder. Quando eles quis tirar isto da vida dos coríntios, Paulo diz: o evangelho de Cristo é loucura para quem perece, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E eles não conseguem parar. Século 64, veio uma grande perseguição. Você pode olhar, a primeira epístola de Pedro está entre 62 a 64. É quando o imperador Nero incendeia 70% a 80% de Roma e coloca a culpa na raça de cristãos. E agora Pedro, sabendo que vinha uma perseguição implacável, ele vai estimular as 5 províncias romanas na Ásia Menor. A primeira carta, ele vai dizer: irmãos, não desista, continuem acreditando, porque não foi com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Jesus imaculado. No capítulo 2, versículo 9, ele diz: irmãos, vocês são a geração eleita, sacerdócio real e santo, povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que tirou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Nero mata os crentes, mas quanto mais matava, mais se convertia a gente. Ele diz: somos queimados vivos.
Por essa esperança eles venciam. A história diz que faltaram lenhas para queimar crentes. Quer dizer, se faltavam lenhas, é que eles não desistiam. Aí Nero torna Pedro inimigo do Estado e vai prendê-lo, parando ele para essa igreja. Era o império. Coloca a cruz que Pedro negou. Em síntese, ou desiste ou vai ser crucificado. Pedro diz: eu só quero pedir uma coisa a vocês: não me crucifique como ele foi. Me coloque de cabeça para baixo e pode meter o prego, que desistir jamais. Não conseguiram tirar a esperança da igreja. Aí Paulo vai incendiar a região europeia e asiática, porque na Europa, na Grécia, Tessalônica, Corinto, a filosofia, os falsos mestres, pastor, entraram e desviaram a igreja, dizendo que Paulo estava errado. Quem morreu, morreu, não tem mais vida. Aí Paulo começa a escrever: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca de quem já morreu, mas eu vou dizer um mistério a vocês: nem todos dormiremos ou morreremos, mas ao tocar da última trombeta, irmãos, eles vão ressuscitar primeiro e depois nós que estivermos vivos nos encontraremos com eles nos ares, e o Senhor nos levará para estar com ele para sempre. Console-os uns aos outros com estas palavras. Hoje quer consolar o outro, oferece vantagem, mas a Bíblia diz: quer consolar o triste, diga a ele: Jesus está voltando, ele está voltando, ele vem. Aí Nero se volta contra Paulo e o torna inimigo do império. Tem que pará-lo. Aí prende ele de forma definitiva em Roma, na prisão que está lá em Roma. Eu estive lá. Aí Paulo, sabendo que não tinha mais volta, ele vai escrever a carta à nova geração, e entre ela, Timóteo. Aí ele vai escrever a Timóteo pela segunda vez, capítulo 4, salvo engano. Ele diz: meu filho, a minha hora está chegando. E alguns historiadores dizem que nesta hora os algozes chegaram: prisioneiro Paulo, ou desiste, ou apostata da fé, ou vai perder a cabeça. Ele continua dizendo: meu filho, a minha hora chegou. Estou oferecido por libação de sangue, mas eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Agora o que me aguarda, Timóteo, é a coroa da justiça, a qual o justo juiz vai me dar naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a vinda do Senhor. Quanto a ti, meu filho, não se vende, que nos últimos dias vão vir mercenários que vão pregar só querendo o que o povo quer ouvir. Mas quanto a você, não se vende, continua pregando o evangelho que eu te ensinei. Não tenha vergonha do testemunho de Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Olha para quem está ao teu lado e diga: avante. Decapitaram Paulo, e a igreja crescendo. Aí vem João. Quando Vespasiano e Tito foram bons, não perseguiam os cristãos, o filho mais novo do imperador Vespasiano, Domiciano, assume em 81 depois de Cristo. E ele, ao contrário do pai e do irmão, vai perseguir a igreja, os cristãos, ou os judeus, todos aqueles que professavam a fé em um Deus invisível. E vai matar até parentes que se converteram, como Clemente e sua esposa. Aí agora ele exilava as pessoas, e para calar a força do evangelho, ele vai perseguir o velhinho João, porque enquanto Paulo morreu,
João continuava dizendo: filhinhos, vocês são fortes. Filhinhos, é já a última hora. Aí disseram: exila ele ou mata primeiro. Jogaram ele num tacho de fogo, o fogo com azeite não consumiu. Aí Domiciano vai e exila ele na ilha de Pátimo, para não falar mais da volta de Jesus. E ele diz que estava exilado. Qual era o crime? A palavra do Senhor. Aí Apocalipse vem e ele vai escrever, vai ter a visão. E ele diz: irmãos, aqui é João, companheiro vosso nas aflições por amor a Cristo. Estava eu exilado na ilha de Pátimo, quando por causa do testemunho do Senhor, mas no dia do Senhor eu tive uma visão e eu ouvi voz como voz de muitas águas e de trombeta detrás de mim. E quando eu me virei para ver quem falava comigo, tinha 7 carçais e no meio tinha um semelhante ao Filho do Homem, dizendo ele para mim. Quando eu olhei, eu fiquei perplexo, porque os seus olhos eram como chama de fogo, o seu cabelo branco como a lã e como a neve, o seu vestido era comprido, os seus pés brilhavam como o brilho do latão reluzente tirado da fornalha, tinha um cinto de ouro em volta do peito. E quando eu vi, eu caí como quem estava morto. Então ele veio, me tomou pela sua mão direita e disse: João, não temas, sou eu fui morto, mas eu estou vivo, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu tenho a chave, eu tenho o domínio do poder da morte e do inferno. João continua escrevendo a minha igreja, e João vai escrever: é assim diz o Espírito, guarda o que tem, para ninguém tomar a tua coroa. Capítulo 2, eu cedo venho. Escutem o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, eu vou dar direito de comer da árvore da vida do jardim de Deus. Ao que vencer, vai receber um novo nome. Ao que vencer, se sentará no trono comigo. Quem está vencendo, quem está vencendo, quem está vencendo, quem está vencendo, quem está vencendo. Aleluia. Século 13, tiraram a Bíblia de circulação, mas não pararam a igreja. Anjo aparece. Século 16, as indulgências plenárias e parciais. Século 18, o liberalismo teológico por um novo mundo, tirando a legalidade da Bíblia, o poder do Espírito entre Deus e o homem, e dizendo que Jesus continuava morto. Esse negócio de evangelho era uma utopia, era o poder da mente, era o querigma, era o poder da pregação. Ele estava querendo dizer que era como um fã de um famoso, como de Michael Jackson, que dizem que ele ainda é vivo e imortal, como fã, com todo respeito, de Edson Arantes Pelé, que diz que ele é imortal, continua vivo. Então quanto mais se fala, mais verdade fica. Ele dizia que esse evangelho era só o poder da voz, mas Jesus estava morto. Mas ele se engana, porque Pelé não joga mais e não fala mais em rede social, está morto. Mas também Michael Jackson não canta mais. Mas olha o que é que Jesus faz. Você não está aqui por causa do nego que veio pregar, porque para a semana você está aqui de novo. Você está aqui porque tem certeza que em século 21 Jesus ainda é vivo. Ele batiza, ele salva, ele cura. Quem crê nisso dá um glória. Século 20, 1904, a Europa é tomada pelo avivamento. Eve Robert, um jovem de 13 anos, procurou o pastor e disse: pastor, a Europa fria, liberalismo teológico, eu quero ser cheio desse espírito que o senhor prega. Vai orar, filho. 13 anos, com 26 anos, o Espírito Santo pega ele, e os cultos só tinha hora para começar. Aleluia.
O poder era tão grande que ninguém sabia a hora que ia terminar. Em 1906, a América do Norte é tomada pelo poder, pelo preto no meio do racismo, William Seymour. Século XX, em 1910. A semana passada eu estava subindo e descendo as escadas que Daniel Alberto e Gunaville subiram para chegar em Belém. Passei debaixo do pé de manga que eles não tinham o que comer e comia manga verde para matar a fome. Século XX. Como eles venceram, gente. Movidos por essa esperança.